E aí, está começando mais um Conversa Premier, depois de 2 semanas aí de paralisação, data UEFA. Data UEFA não, né? Data Data FIFA, FIFA. né? Pegou no geral aí. E a gente teve a nona rodada da Premier League. Estou aqui com o Luan, E aí? estou com o Fernando, aqui na Opa! nossa Conversa Premier. Pra E falar do quê? falar sobre o melhor campeonato do mundo, né, cara? Melhor campeonato. O melhor. E a gente teve a abertura da rodada, que foi Newcastle e Chelsea. Chelsea que foi jogar fora de casa, conseguiu uma boa vitória de 2-0. E aí, galera, o que vocês puderam sentir desse jogo aí? O que vocês puderam perceber? O jogo do Chelsea foi um jogo bem cara do Chelsea, sim, dominando a partida e tal, jogou muito bem. O Timo Werner perdeu muito lance, foi bem. O Timo Werner vem perdendo bastante gols, assim, vem tendo atuações que são boas, assim, né? Ele mostra a qualidade que ele tem como jogador, mas parece que ele precisa treinar mais finalizações. Eu sinto que ele precisa treinar bem mais finalizações, assim, porque às vezes ele sai no mano a mano com o goleiro ali, perde uns gols. Às vezes tenta servir demais e eu não sinto que ele é um jogador de tanto de servir, mais de finalizar, então tem uma força muito grande no chute, tá ligado? Tem uma velocidade em tomar a frente do zagueiro e tal. E já se comportou bem assim no jogo, foi legal de assistir. E o Newcastle, assim, é um time muito limitado, né, cara? Ele tem bons jogadores ali na frente, é bem treinado, mas é muito limitado, assim, falta bastante coisa, falta criação de jogada, falta bastante coisa no Newcastle, cara. Não dá pra comparar, entendeu? O Chelsea com o Newcastle, assim. A gente tem, por exemplo, eu falo que não dá pra comparar porque a gente tem exemplos de times que são bem menores, por exemplo, que o Chelsea, mas que se comportam muito bem em campo. Por exemplo, se cair um Chelsea Southampton, um Chelsea e Wolverhampton, vai dar um jogo, entendeu? E contra o Newcastle não dá muito jogo. O Chelsea dominou a partida, o Newcastle tem alguns lampejos de tentar alguma coisa, arriscar, mas falta muito futebol ali ainda, que acho que é por conta das contratações também, poder aquisitivo de cada time e tal. O Newcastle tem um time muito bom para o nível Premier, mas não para comparar com Não competitivo, não né? competitivo com o Pra, Big Six ali, né? Que é é, os caras maiores ali de cima, ou até quem tá em cima lá também, e com os times grandes que tem mais dinheiro, assim. Então, foi bem um jogo bem característico do atual Chelsea, assim, bem dominando o jogo. O Timo Werner jogando um pouco abaixo, mas o Tammy Abraham tá se mostrando um puta de um atacante. O cara tá jogando fino da bola, Prata da casa, né? prata da casa. O Mason Mount também tá jogando muito bem. Então, apesar dele ter ficado sumido nesse jogo, ficou eu bem achei. sumido. Eu Ficou achei sumido. ele. O Ziyech não jogou, né? Jogou, se jogou, ele jogou assim, escondido, porque eu não lembro Não dele. viu? Não lembro dele no jogo. Provavelmente ele deve ter jogado. Acho que ele jogou Provavelmente ele deve sim. ter jogado, sim. Acho que ele jogou sim. Então, tá jogando muito bem. O Chelsea tá fazendo tá tendo aquele crescimento que você falou e que a gente vinha falando nos podcasts anteriores, assim, tá crescendo bastante. Sim, e galera, vale destacar também que essa é a terceira vitória seguida do Chelsea e ele É, já colou lá no pelotão lá de cima, já é o terceiro, né? Ele tá atrás do Tottenham e do Liverpool, tá 2 pontos atrás do Tottenham e do Liverpool e já podemos dizer que tá brigando já lá na parte de cima e onde é o esperado, onde né? é dentro da nossa Ele, expectativa, né? Isso. depois que ele ganhou esse jogo, ele ficou na liderança até o Tottenham vencer. Eu acho que o Tottenham assumiu a liderança. Acho que Isso. depois o Liverpool assumiu a liderança do Isso. Tottenham, se eu não me engano. Foi isso mesmo. O Liverpool foi o último jogo de domingo. Isso, então acho que foi E isso. foi o último que estava a disputa da Da liderança. liderança Correto, lá. isso. Então foi mais ou menos isso. O Tottenham ganhou, assumiu a liderança ali, acho que no saldo de gol. Uhum. E aí o Tottenham ganhou, assumiu a liderança, o Liverpool ganhou, assumiu a liderança. Então tá uma disputa bem foda ali na parte de cima. Vamos esperar, eu espero bem mais esse Chelsea ainda. Acho que vai crescer mais ainda do que a gente tá vendo, tá ligado? Eu consegui acompanhar boa parte desse jogo aí e eu concordo com o que o Luan disse, cara. Assim, o time errou bastante. Pode ser que seja assim um momento de adaptação dele, mas assim ele fez uma jogada do
E, assim, foi uma arrancada espetacular, mano. Pegou a bola lá da intermediária da zaga e levou até praticamente na meia-lua da entrada da área. E deu o passe, sim. Foi uma jogadaça. Eu gostei muito dessa jogada. Assim, mostra que ele é um atacante muito competente e que ele tem uma grande estrela também. Mas, assim, falando um pouco de um modo geral do jogo, o Chelsea passou alguns sustos, né, mano? O Newcastle só não conseguiu o empate, ou até mesmo, não sei, talvez uma virada, porque a trave salvou, o Mendy também salvou algumas bolas. E também, assim, tem essa questão, claro, de diferença de elenco, de time e tudo mais. Mas, assim, passou alguns sustos. E o Lampard entrou com uma formação diferente também atrás, né? Vale lembrar que alguns caras não jogaram. Se eu não me engano, o Thiago Silva não jogou esse jogo. Parece que foi poupado, né? O meio de campo do Chelsea eu achei um pouco apagado, porque o Kanté estava fazendo o que ele sempre faz, corre, marca muito bem, estava ocupando bem o espaço do campo, dentro da função dele. O Mason Mount ficou meio sumido no jogo, e por aí foi, sabe? Mas assim, o Chelsea ainda tem muito repertório, ainda que pode, sabe, colocar isso dentro da competição. Assim esperamos, assim, eu acho que é a nossa expectativa, pelo que vem apresentando. E assim, passou alguns sustos, mas conseguiu a vitória, ficou na liderança por algumas horas, e a gente espera que continue respondendo dentro do campeonato, cara. Eu acho que tem tudo para crescer ainda mais esse time de acordo com o passar dos jogos. Destacando que hoje a gente está gravando numa terça-feira, o Chelsea confirmou a classificação do seu grupo da Champions League. Junto com o Sevilla, até com uma certa facilidade, né? Então, além da Premier, a gente pode esperar um Chelsea forte na Champions também. A gente não tem, assim, não tem como cravar que ele vai ser um finalista e vai ser campeão da Champions, até também porque é torneio eliminatório. Mas em cima do que a gente está acompanhando da Premier, da própria Champions, dá para dizer que é um time que é competitivo e pode sim bater de frente com os grandes, né? Eu acho Isso que contra o Bayern, contra o próprio PSG. eu acho que é candidato ao título junto com os outros, fora o Bayern. Tá Fora o ligado? Bayern, né? O Bayern já Era é. isso que eu ia comentar, que o Bayern é difícil, hein, cara? O Bayern é difícil. Fora o Bayern, ele é candidato ao título junto com os outros, porque os outros times da Champions, que a gente esperava que estivessem muito acima, Real Madrid, Barcelona, PSG, estão muito abaixo do esperado, muito abaixo. Então, uma coisa que eu também não falei, que o Fernando falou bem, foi o Mendy. O Mendy mudou o gol, então é o cara que se consolidou ali no gol. Tanto Kepa nunca mais vai. acho que, mano, se o Mendy não se machucar, ele nunca mais sai desse time. Tanto na Premier quanto hoje na Champions, foi muito bem. E olha que a gente tá se arriscando, porque é aquela história, né? Goleiro, zagueiro e árbitro. Você não pode elogiar muito. Não pode né? elogiar muito. Eu tava vendo a transmissão É bem isso. Eu tava vendo a transmissão do Esporte Interativo e o Formiga tava falando que se ele passasse esse jogo sem tomar gol, ele ia se igualar ou ia passar o Peter Cech, que é os primeiros 10 jogos no time como titular. Sem tomar gol. Os primeiros 10, 8 sem tomar gol. Clean sheet fala, né? Clean sheets. Clean E sheets, aí né? ele ia ficar sem tomar gol, mas hoje ele tomou, né? Tomou um gol de empate ali do time do Rennes lá. Então, ele tá muito bem no gol. Acho que os caras encontraram um goleiro aí pro Chelsea. Muito, muito maneiro ver ele, a segurança que ele passa no gol ali pra zaga e pro time. E foi um belo de um achado, porque o Chelsea estava tendo muito problema com o Kepa, né? Ele estava sendo até determinante para alguns resultados do Chelsea, né? Exatamente. Chegou a ser responsável, né? Se eu fosse o Chelsea, já venderia ele, porque ele foi muito caro. Ou emprestaria, né? Eu emprestaria. A gente também teve um dos jogos mais esperados dessa rodada, que foi Tottenham Manchester City. Que foi não clássico. foi muito esperado por mim. Eu esperava. Eu não esperava uma bela apresentação, não. Eu esperava o que foi o jogo, na real, mano. Na real, eu esperava
de acordo com o que a gente estava vendo nessas primeiras rodadas aí. Mas, continua. Mas eu digo assim, pelo peso, né, de ser um Tottenham e um City, a Claro, gente claro. já fica assim na expectativa. É. E o jogo terminou 2-0 pro Tottenham, o Tottenham jogando dentro de casa, né? O City que não conseguiu praticar seu futebol. Pelo que eu vi da partida, ficou devendo muito. Assim, não foi só na questão do placar de perder o jogo. Não conseguiu praticar aquele futebol do Guardiola que a gente está acostumado a assistir, né? Falta muita objetividade, cara. Falta muito. Praticou parcialmente, né? Porque teve, sei lá, 70% da posse de Então. bola, 75%, não sei, em alguns momentos do jogo pode ter chego a isso. Mas continua, né? Passe, Não, mas é isso, já passando para vocês, como você disse, Fernando, o Manchester City teve muita posse de bola, mas só que não teve objetividade, né? Não Não teve. conseguiu levar isso, né? Mano, ó, foi o seguinte, cara, eu pude acompanhar esse jogo inteiro e foi o que eu disse pra vocês, eu não esperava que fosse, assim, um espetáculo, eu esperava, assim, que o De Bruyne jogasse bem, como vinha jogando, mas ele não tentou algumas coisas, mas, assim, ele não vai conseguir levar o time nas costas todo o jogo, velho, não vai conseguir. O Gabriel Jesus estava um pouco abaixo, ele é meio instável, né, o Gabriel Jesus. Começou sem Sterling, começou com o Mahrez estava muito mal, o Mahrez não jogou assim aquilo que também se espera dele. Na verdade, o time todo quase do Manchester City ficou devendo. O Ederson também deu umas falhadas, eu acredito que ele falhou nas duas saídas dos dois gols, foram duas bolas assim, não é que são defensáveis, mas assim, que o nível do Ederson, que vinha sempre jogando em alto nível, era defensável, entendeu? E assim, o time que a gente fala, o time do Manchester City, o time do Manchester City ainda, tava com a bola o tempo todo, mas sem objetividade, com dificuldade para criar jogadas assim que talvez se fosse um time de menor expressão, como a gente viu e tem visto durante as rodadas, e um time com a posse de bola daquela, mano, ia amassar. Era pra ter feito muito gol, né? Sim, um time com mais objetivos. Não estou dizendo que o Manchester City não tem, mas não está propondo, não está acontecendo aquilo que se espera. Que assim, isso não vem só desse jogo contra o Tottenham, já vem de vários jogos da Premier. Sim. Da Champions, assim, a gente dá um desconto porque também tem adversários mais frágeis, né? Sim, tem. Mas antes de passar para você, Luan, só vou dar 2 destaques aqui dessa partida. Para mais um gol do Son que, assim, cada jogo vem decidindo jogos, ele e o Kane. E o destaque também para o retorno do Agüero. Só que o Agüero ele não jogou. Ele ficou no banco, mas assim, é um retorno, né? Sim. Volta de lesão, né? Cara, eu acho que assim, falando do Son, eu acho que ele é um dos melhores atacantes que a Premier tem hoje e um dos melhores do mundo também. Porque é diferente você ser um puta atacante no PSG, ser um puta atacante no Barcelona, e é diferente você ser um puta atacante no Tottenham, né? Que é um puta time que chegou a uma final de Champions. Mas se você for comparar, assim, efetivamente os elencos, não é um time fodástico, tá ligado? Então, tá sofrendo ali porque o time depende muito dele, do Harry Kane, tá ligado? Então, se ele não joga bem no jogo, o Tottenham não vai bem. Se o Harry Kane não joga bem no jogo, o Tottenham não vai bem. Então, tipo, é gritante o problema que o Tottenham tem de depender desses jogadores, entendeu? Apesar de que tá dando resultado. Quando a gente fala que o Mourinho tá calando nossa boca, não é porque o futebol tá bom, é porque o resultado tá vindo. Então ele tá conseguindo aplicar o conceito dele dentro da Premier League com um time com um elenco muito foda. Muito foda no sentido de completo, com bons jogadores. Ele consegue substituir quando um se machuca. E aí, cara, isso tá dando resultado. Então ele tá calando nossa boca questão de resultado, né? O problema é a forma como esses resultados estão vindo, né? Que a gente marca ela sempre. Porque o que eu tava falando antes aqui da gente começar a gravar é muito mais como a gente enxerga o futebol, que a gente não gosta, do que como o resultado tá vindo ou não, né? Porque tá funcionando, pô. O cara tá ganhando todos os jogos aí, velho. Tá. Ganhou do City, que é um dos melhores elencos do campeonato. Então, tipo assim, o City, assim, se você for ver estatística, o City amassou o Tottenham, mas dos 4 gols, dos 4 chutes, 2 entraram, tá ligado? É muito aproveitamento, é muito superior ao aproveitamento.
Então, é muito legal ver os jogos assim, tá ligado? Mas é triste ver que um time que pode tanto Pode mais, faz tão exatamente. pouco, mas ainda consegue a vitória, entendeu? Eu quero ver quando o negócio começar a degringolar, quando alguém se machucar, quando alguém cansar, Caiu o quando rendimento. cai o rendimento, que acontece, entendeu? Então é complicado. O que está acontecendo, por exemplo, com o Everton, está acontecendo com o United, que não vem tão bem assim, que também tem um coletivo melhor, mas depende de alguns jogadores jogarem bem ali, que é o Bruno Fernandes, o Rashford. Quando esses caras não jogam, o time não vai para frente, mesmo com o Cavani, mesmo com o Pogba. Então é legal de ver para você entender um pouco mais como funciona o futebol do Mourinho, por exemplo. Mas é triste ver que o time pode mais e apresenta tão pouco assim, né? É porque assim, se a gente trazer e fazer uma análise, se a gente olhar para o campeonato da Premier League, a gente está falando de uma liga. São 38 rodadas. E querendo ou não, exige uma certa regularidade. Vocês concordam, né? Sim. Talvez quando começar a ter esses desfalques, jogador cansado, jogador contundido, jogador caiu o rendimento, baixo o rendimento, talvez não vai exigir essa regularidade do Tottenham que a gente não está conseguindo, pelo menos eu não estou conseguindo enxergar, conseguindo os resultados. Mas quando não ter mais esse individual, talvez esse Tottenham ele não flerte com talvez uma Copa, um torneio de mata que não exija tanta regularidade. E ó, dentro. O Tottenham tá na Liga, né? Na Liga Europa, né? Tá. Em cima disso que você tá falando, esse jogo do Manchester City, para quem assistiu, fica bem evidente o que a gente fala aqui. Porque assim, cara, claro, sem tirar o lance do aproveitamento, Sim. mas os caras, mano, foram 4 finalizações contra 22 do City. Claro que o City, assim, não pode nem levar muito em consideração, assim, claro, criou muito mais. Mas, assim, o mínimo que se esperava ali é metade disso, porque são duas equipes muito capazes de fazer isso, principalmente o Tottenham. E no primeiro gol, para mim, a zaga do City falhou totalmente. E outra coisa que eu queria comentar é sobre o Guardiola, cara. Parece que ele tá acomodado, assim. O resultado tá lá. Eu vejo isso também. Cuspido na cara Não é dele. só você que tá falando, não. Os comentaristas. Sim. O resultado tá lá, cuspido na cara dele, ele tá perdendo e assim, tá lá, faz de conta, sei lá, que tá tudo bem, ou que não tá acontecendo nada, que isso é normal, que isso é comum. Tomando gol, tá rindo. É. Rindo, é estranho. Assim. E aí, assim, se você vê ele nessa situação e fala assim, pô, o Mourinho vai sair, o Guardiola vai sair. Mas não, o cara renovou por mais 2 anos, por mais 2 temporadas, na verdade, né? Então, assim, eu não sei o que está rolando, eu não sei se é uma estratégia nova, não sei o que está acontecendo, mas o que ficou evidente são essas coisas aí. E o que tá faltando pro City tá sobrando no Tottenham, né? As peças individuais aparecendo. Decidindo jogos, né? Coisa que a gente não tá vendo no City. Sterling tá em baixa, Gabriel Jesus voltou de lesão agora, Agüero tá voltando agora. Até os jogadores do meio campo do City ali... Bernardo Silva... Então... O Bernardo Silva que fez atuações fodas nas últimas temporadas e essa temporada tá meio abaixo e tal. Então, tipo assim, falta um pouco, né? Falta um pouco. E assim, pra mim, o Tottenham tem um trio de ataque muito superior ao do City, entendeu? Concordo. E só com isso eles já estão conseguindo, já conseguiu, por exemplo, nesse jogo, levar vantagem. Estão conseguindo também, porque, se eu não me engano, é o melhor ataque do campeonato. Então, Sim. Então é curioso, entendeu? Ver como o futebol é maneiro por causa disso também, né? Só uma correção, ele perde um gol pro time do Chelsea. Do Chelsea, então. De ataque. Ele tá junto com o Liverpool, 21 gols, e o Chelsea 22 gols pró. E o futebol é maneiro, principalmente o inglês, por causa disso. Não é porque a gente não gosta desse futebol feio aí que o Mourinho apresenta, que não dá resultado. Tá dando resultado, cara, e aí aceita, entendeu? Só que é feio de ver, entendeu? É feio, é esperado que isso tenha uma queda. Tanto que, assim, se for ver por coletividade, isso também não faz muita diferença. Porque a gente estava falando e elogiando o Everton desde a primeira rodada, e assim que teve uma queda no rendimento, também está se fudendo no campeonato. Então não é muito ser coletivo ou ser reativo, tá ligado? É mais, nesse caso do Tottenham específico, é mais como eu e a gente vê futebol. A gente vê futebol
como uma parada que precisa ter mais coletividade. Mais completo, né? E o elenco tá mais afinado com essa coletividade, porque a gente vê isso no time do Bielsa, por exemplo, sai um cara, ele põe um outro cara, continua e mantém o mesmo futebol. Eu não sei se sair o som, entrar o Bale, vai dar na mesma. Vai dar na mesma ou entrar o Lucas, Ou talvez. entrar né? o Lucas, que já é uma características completamente diferentes de jogador. Mas será que se o Mourinho ele estivesse treinando o Aston Villa, talvez nossa crítica não estaria. Talvez nossa crítica não seria diferente porque ele está treinando o Aston Villa. Essa crítica não é justamente pelo elenco que ele tem, que a gente também está fazendo. Que, como você disse no começo lá, porque a gente vê que é um time que dá para oferecer mais, cara. 2 times que tem, né? Então, se ele tivesse treinando um Burnley, tá ligado? Compreensível, né? Já seria compreensível, eu acho que ele já estaria saído fora, inclusive. Porque o Burnley tá numa sequência de derrota, eu acho que a primeira vitória do Burnley, o primeiro gol, eu acho que o Burnley empatou em 1-1, se eu não me engano. O Burnley ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0. É a primeira vitória do Burnley no campeonato, entendeu? A primeira vitória. Se o Mourinho tivesse no Burnley, já teria sido mandado embora, entendeu? Então é complicado. É feio de assistir, mas é feio, mas é maneiro de ver, porque você vê que ele consegue extrair desses caras fodas o máximo deles. Só que quando não tiver mais esses caras, tem que ver o que ele vai fazer, né? Ou quando... Espero que ele tenha um plano B. Quando né? até o banco dele não estiver bem. Se sair o Son e o Kane, entrar o Bale, o Lucas ou o Bale, o Sigurdsson, sei lá, não render, eu não sei o que ele faz, tá ligado? Não sei o que ele vai fazer. Sim. Vamos aguardar próximas rodadas aí, o restante do campeonato, para ver como que esse Tottenham vai se portar. E o próprio City também, né? O City que está tentando resgatar o seu bom futebol, né? Não sei, viu? Não sei se o Pepe tá tentando resgatar. Parece que ele tá bem tranquilo. Ele tá bem tranquilo. Sobre o City, é um jogo, tipo assim, quase impecável, sem ataque. Sem ataque. É estranho. Tem posse de bola, é dinâmico, até tá com uma limitação na parte dinâmica, que é a questão da finalização, da criação ali nos últimos toques na bola, né? Mas assim, tem virada de bola, tem posse, tem tabela, tem triangulação, mas não... Eu sinto que o Mourinho tá vendo uma coisa, pela experiência dele, o Guardiola também já é experiente, mas pela maior experiência do Mourinho, ele tá enxergando uma coisa que o Guardiola não tá conseguindo aplicar. Que a principal parada no futebol é gol, tá ligado? E aí, se você tem caras que sabem fazer gol, deixa os caras fazer gol. Se você não tem caras que conseguem fazer gol, procura outra forma de chegar e fazer o gol, tá ligado? Se o Sterling não tá rendendo, tira. Se o Jesus não tá rendendo, tira. Põe um moleque da base. Põe outra coisa. Deixa alguém lá fazer o gol, tá ligado? E é bem louco isso que você tá falando, mano, porque uma das marcas do Guardiola, os times dele, é a quantidade de gols. Tá? Se a gente pegar a passagem que ele teve no Barça, a passagem no Bayern de Munique e até a passagem no Manchester City no começo, até aquele time que foi campeão inglês, uma das marcas, além da posse de bola, é a quantidade de gols. Né? Assim, de amassar mesmo o adversário, se impor, né? É muito louco isso. É louco. Bem, a gente teve também a vitória do Manchester United por 1-0, de 1-0 em cima do West Bromwich, em Old Trafford. Um gol de pênalti do Bruno Fernandes. Eu acho que é isso. Podemos passar para os outros times. O Deus Bruno Fernandes. Pra ser sincero, é bem isso mesmo. Dá pra né? passar, velho. Dá, Porque, né? olha, eu não tenho muito o que falar desse jogo, que não teve quase nada de criação, não teve quase nada por parte dos dois times, eu acho. Uhum. O United quase tomou um gol ali, uma bola na trave ainda. Então, E quem está salvando esse time é o Bruno Fernandes, ponto. Não tem muito o que falar. mas brincadeiras à parte, antes de você comentar algo, Fernando, é estranho porque, assim, o desempenho do United na Champions é um bom desempenho. A gente pega, ele conseguiu ganhar lá no PSG, no Parque dos Príncipes, foi uma boa vitória contra o RB Leipzig, Sim, perdeu e o Istambul. Perdeu para o Istambul, mas repetindo de novo, a gente está gravando num dia de Champions. Teve uma boa vitória hoje em cima do Istambul, né? De novo, na volta, jogo de volta. E assim, vou trazer uma reflexão aqui para a gente pensar junto. Esse United, por que é diferente a forma de atuação dentro da Champions comparado com uma Premier? Isso comprova o quão difícil a Premier é ou não. Ou pelo fato de ser torneio de mata-mata,
talvez um torneio classificatório, porque assim, a gente pegar a chave do United, Não é uma ela chave não é uma fácil. chave fácil. A gente tem PSG, que foi o finalista da última Champions, e que tem RB, um baita elenco, e a gente tem o RB Leipzig, que foi semifinalista, que também tem um bom que elenco. também tem talvez um bom coletivo. Mais um bom coletivo do que um bom elenco. E que a gente estava comentando aqui em off que o Timo Werner saiu desse RB Leipzig, o RB Leipzig parece que não fez sentiu. diferença. Não sei qual que é a classificação dele, a colocação dele no alemão, mas na Champions ele está indo bem. Mas o que acontece com esse United? O United da Champions não é o mesmo United da Premier League. O que vocês acham? O que vocês pensam? Como Mano, que vocês veem? Ó, ó, em cima disso aí que tu falou, mano, competições diferentes, primeiramente, né, competições diferentes, eu acho que na Premier há muito mais disputa, apesar de ser uma competição bem mais longa que a Champions. A questão a questão da competitividade é diferente. Além do campeonato ser distribuído de uma forma diferente, ser ponto corrido, o outro ser chaveamento e tal, eu acho que o nível de equipes também é favorável. Só que, assim, além disso, mas assim, na Champions, o United consegue apresentar um futebol melhor, né? E, assim, eu acho que é uma soma, tá ligado? Eu acho que é uma soma disso que eu comentei. Consegue apresentar de forma diferente do que apresenta na Premier. Eu não sei o porquê, mano. Difícil falar, hein? Difícil falar sobre isso. Eu acho que eu vou por outro caminho. Eu acho que, tipo, essa discrepância, tá ligado? Mostra o quão irregular é esse time do United, entendeu? Tem um bom elenco para poder jogar, mas ele é muito irregular, tanto na Champions quanto na Premier, entendeu? Eu acho que não foge muito o futebol das Você duas acha que competições. não é duas realidades diferentes? Não, eu acho que a realidade é diferente, lógico. Não, do United. Ah, sim, não, eu acho que é bem, tipo assim, mostra como esse time é irregular e o quão falho, tá ligado? É esse time nas duas competições, tá ligado? Tipo assim, óbvio que pontos corridos tem muito mais tempo pra amadurecer o futebol, pra você, entendeu? E aí ali É mais na como um Champions, processo, né? na Champions ou você vai, porque aí se você perder 2, 3 jogos ali no começo, você já nem classifica para a próxima etapa. E só lembrando que essa foi a segunda vitória seguida do United na Premier. Então, e aí, por exemplo, na Champions, ele ganhou do PSG, que é um time muito forte, mas que está num rendimento baixo. Tá uma draga, né? Ganhou do RB Leipzig, que foi um bom jogo, tá ligado? 5-0. Foi um jogo foda do United. E foi um rendimento muito fora do comum do RB Leipzig, que ele não costuma fazer isso, não costuma tomar tanto gol, não costuma deixar se expor tanto assim, tá ligado? Então, eu acho que ele pegou dois times fodas num momento ruim e perdeu pro pior time da chave, tá ligado? Na primeira etapa. E aí agora, na volta, ganhou do pior time, né? Ganhou bem do pior time, aí vai jogar contra o PSG, que agora talvez, eu não sei se ele vai ter a mesma facilidade para ganhar de novo, não sei se vai jogar tão bem. Ou vai ter mais Ou facilidade. ter mais facilidade. Mesmo sendo em Old Trafford. Você entendeu? E aí na Premier ganha de alguns times, perde para... Então é muito irregular, entendeu? Então eu acho que assim, a realidade dos campeonatos é diferente, mas o time, eu acho que está se mantendo bem estável. A irregularidade dele, entendeu? Está sendo muito irregular. E é aí que vai a crítica, entendeu? Não era para ser um time regular. Se fosse um puta atacante, tem um monte de jogador foda. O Rashford tá destruindo na seleção inglesa. O Deus Todo-Poderoso, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes está tendo que carregar o time das costas, entendeu? O cara menos irregular do United é o Bruno Fernandes. O cara que mais joga todas as partidas bem é o Bruno Fernandes. O resto, todos os jogadores são regulares. Eu não sei se isso... Eu acho que isso também passa pelo Solskjaer, que ele contratou um cara lá, no meio que eu não vejo jogar. O holandês. Gastou uma puta grana no cara que eu não vejo jogar, entendeu? Só o Bruno Fernandes joga nesse time. Então eu acho que isso é uma mistura, tá ligado? Do comodismo dos jogadores na Premier, com a falta de tato, eu acho, um pouco do Solskjaer de montar o time, com a urgência da Champions League, tá ligado?
Então, na Champions League, que é mais urgente, parece que os caras dão sangue. Na Premier, que tem mais tempo, parece que os caras entram meio acomodadão. E por parte do técnico, parece que ele tá mais preocupado em provar algum ponto dele do que de realmente colocar os jogadores para jogar, ou está faltando lá o Pogba não entra nos jogos, não vejo o Pogba entrar, às vezes nos 70, nos 80, entendeu? Mas o Pogba não tá indo bem. Cara, mas é o Pogba, velho, é um dos caras mais fortes do elenco. Tem que jogar, mano. Entendeu? Mas o Fred tá muito bem. Põe o Fred e o Pogba, velho. Entendeu? Mas tá mesmo. O Fred tá mesmo muito bem. Mas é o Fred e o Pogba. Você precisa fazer aquela parada que a gente falou. O importante do futebol é gol, cara. Tem um cara mais ofensivo pra entrar, você tem que pôr. Entendeu? Então, eu acho que a minha crítica vai muito menos, tipo assim, o United tá bem na Champions e mal na Premier, mais ou menos, tal. É mais, tipo assim... Tá meio igual, igual, cara. né? É meio irregular, assim. Falta alguma coisa, falta um tato do treinador, falta talvez uma garra do time na Premier, entendeu? Falta jogar o que joga na Champions, jogar na Premier, com a mesma vontade, eu acho. Sei lá, cara. É difícil analisar daqui. A gente, né, tenta... Mas você trouxe um elemento interessante, porque os dois campeonatos, ele apresenta irregularidade, ele não apresenta regularidade. Mesmo ele sendo... Mesmo ganhando, né? Mesmo ganhando e mesmo sendo líder da chave da Champions, ele apresenta irregularidade. Um exemplo que você citou mesmo foi um jogo que ele perdeu para o Istambul. E hoje ele ganhou, né? Então, assim... Ele ganhou muito bem dos melhores times da chave. Porque assim, não foi um jogo brilhante contra o PSG, porque o PSG é muito forte. Mas contra o RB já foi um jogo melhor. Bem melhor. Porque fez 5-0, né? E aí, contra o Istambul perdeu. E aí, agora contra o Istambul ganhou. E aí, agora que a gente... Acho que próximo jogo, os próximos 2 jogos, a gente vai ver quanto o United está engajado em ganhar a Champions, e aí a gente vai vendo como ele tá na Premier, porque até agora me mostrou uma facilidade em ser irregular, entendeu? Nos 2 campeonatos, assim. Apesar de, tipo assim, ter bastante resultado, né, nos jogos da Champions, eu acho ainda bem irregular. Um time que ganha de PSG e RB não pode perder pro Istambul, cara, em situação nenhuma. É muita irregularidade para um time do tamanho do United. Sim. E é uma crítica semelhante à que a gente faz ao Tottenham, no sentido de esperar mais dos times, né? Claro que são situações diferentes, né? Tottenham e United. Não tão diferentes, mas assim, a gente espera mais desses clubes, né? Sim. Bem, você quer complementar mais alguma coisa? Não, eu só curti pra caramba a análise que ele fez. Não tinha pensado curti dessa também, maneira. Não tinha calculado dessa maneira como que é irregular esse time do United. Sim. Luiz Fernando Batista. Aqui a gente só contrata os melhores. É Passa desse garoto aqui, ó. Foi assim... O passe foi de letra, né? Não, passe para contratar ele, a grana, o dinheiro. A grana. É igual você, cara. Você também foi uma contratação pesada, entendeu? Então, A gente tem o uma nosso placa, programa aqui tem uma placa aqui que representa Exato. tudo que a gente mais preza aqui, ser trouxa. Exatamente. Bem, a gente teve um dos grandes jogos da rodada, que foi Leeds e Arsenal. Talvez frustrou o coraçãozinho aí de certas pessoas pelo lado do Leeds, né? Mas Pelo assim... lado do Arsenal, né? Você não vai falar? Podemos falar. Vamos chegar lá, meu caro Fernando. Você lembra? Não sei se vocês vão lembrar, galera. Nos primeiros programas, nos primeiros podcasts, a gente, quando ia defender a Premier, a gente falava... não, mas em jogo de 0-0 e a Premier proporciona isso, a Premier League, jogos de 0-0 que são bons jogos. A gente pode enquadrar esse Leeds e Arsenal, né? Foi uma partida movimentada, querendo ou não. Sim. Teve muitas chances desperdiçadas por parte do Leeds e também por parte do Arsenal. Interessante que o Arsenal, mesmo com a expulsão do Nicolas Pepe, ou PP, poderia ter ganho esse jogo, 1-, né? E o Leeds perdeu muita oportunidade, né? Jogando dentro de casa, o placar foi de 0-0. E foi um jogo bem movimentado, né? Sim, eu acho que o futebol que foi apresentado nesse jogo foi diferente do que a gente esperava. O Leeds vem de um futebol bem melhor do que o Arsenal vem me apresentando, entendeu? Só que o Arsenal, por ter essa capacidade de ser um time bem treinado por um cara muito bom treinador,
E apesar de ser novo, né? E o Leeds ter um dos caras mais geniais do futebol hoje em dia, tá ligado? A gente consegue ter essa equiparação, né, de futebol, por mais surpreendente que seja, porque o esperado nesse jogo era que o Leeds desse um chocolate no Arsenal, tá ligado? Não, isso você tá exagerando. Porque, assim, as chances criadas pelos times nesse jogo, apesar de ser bem parecida, nos outros jogos você não vê isso do lado do Arsenal. Sabe o que eu tava esperando? Antes de você complementar. Tava esperando uma partida com muitos gols. Não nesse ponto que você disse do chocolate do Leeds, mas talvez tipo um 3-2, um 4-3, ambos lados, lados assim que... Mas eu acho que você não esperava um chocolate por causa do seu coraçãozinho. Também, pode ser. A emoção falou mais alto. A grande verdade é que o time do Leeds, assim, apresenta o futebol, o fino do futebol, né, mano? Pelo Bielsa, pelo elenco que tem e tudo. Mas é um time que faz bastante gol, mas toma bastante gol. Bastante. Mas eu não me engano, foi o primeiro jogo que não tomou gol. Mas porque a proposta do Leeds é essa. Porque daí ele se expõe, né? Ele joga inteiro praticamente no ataque do adversário e se expõe. Mas conclua a tua linha de raciocínio. Não, então, eu esperava um chocolate, não um chocolate de 5-0, tá ligado? Mas eu esperava um chocolate, tipo assim... Um espetáculo, né? 3-0 com sobra de futebol, entendeu? Com sobra de futebol, 3-1 com sobra de futebol pro lado do Leeds. E não foi isso que aconteceu. O Arsenal conseguiu se portar bem o suficiente em campo para não tomar todos esses gols e tal, e atacar tanto quanto defender. Apesar do PP ser um infanto juvenil, que ele fez, né? Deu uma de Zidane, né? Porque, pelo amor, cara, foi um lance mais... Não, ele comprometeu toda a estrutura do Arteta, tinha armado pro jogo, cara. E eu acho que depois desse lance, o Arsenal deu muita sorte de não ter tomado uma sacola, entendeu? Sorte além de treino e incompetência também. Além de incompetência do Leeds, né? Mas é complicado, cara. Era pra ter tomado 3 ali, pelo menos. Mas tentando compreender e reforçando esse argumento, eu sei por que você fala desse chocolate. Chocolate assim 2-0, 3-0. Porque o Leeds é um time mais pronto que o Arsenal, coletivamente. É um time mais treinado. Um time que tem mais repertório. Mais calejado pelo também. Pelo Bielsa. Tem jogadores na frente que geralmente resolvem muito mais que os jogadores do Arsenal. O Arsenal mais decisivo, né? O Arsenal não tem um... como é o nome? Bamford. O Arsenal não tem um Bamford. Tem, cara. Tem um Lacazette. E é caro. Meu Deus! E é caro. E é caras que não tremem, que jogam igual contra um Arsenal, contra um Southampton, contra um Liverpool, contra um City, entendeu? São caras que jogam iguais. O Arsenal, você já vê uma diferença. Quando o Arsenal pega um time que tenta... Que, tipo assim, às vezes o Arsenal tem mais chances no jogo, pega um time mais fraco, tem mais chances, e os caras não definem o jogo tanto quanto os jogadores do Leeds definem, tá ligado? Então é foda, cara. É foda ter um 0-0, que eu esperava ter vários gols desse jogo, igual você falou. Ter mais gols pro lado do Leeds do que pro do Arsenal, por exemplo. Mas é maneiro ver que o Arsenal ainda tem uns lampejos de bom futebol para conseguir segurar toda essa paulada que é jogar contra o Leeds, tá ligado? Não é fácil. Não é simples jogar contra o Leeds em casa ainda. Apesar de fator casa, igual todo mundo vem falando, né? Quando a gente assiste transmissão e comentário, o fator casa não tá fazendo muita diferença. Não tá, até por conta da pandemia, né? E antes de passar para você, Fernando, gostaria de fazer 2 destaques pelo lado do Arsenal, cara. Diga. O Aubameyang, voltando à sua posição de origem, que ele jogava no Borussia. Que foi melhor? Foi melhor, mas ainda ficou apagado, né? Tá numa seca de gols. E eu gostaria de destacar o Gabriel Magalhães. Assim, o Gabriel Magalhães, ele vem sendo convocado pelo Tite. E se ele for titular da seleção, representa bem, cara. Assim, talvez numa ausência do Marquinhos, do Thiago Silva, o Brasil tá bem servido ali com o Gabriel Magalhães. Eu acho que ele já foi convocado. Na anterior, antes dessa, já foi. Eu não sei, essa última ele foi convocado? Não, acho que essa não. Sim. Mas e aí, Fernando, o que você pôde sentir? Você sentiu o dedo do professor Arteta? Já deu pra sentir o dedo do professor Arteta? Na verdade, eu gostaria de ter sentido do Bielsa, né? Do Bielsa, mas não rolou, mano. Velho, falando mais sobre o jogo, depois eu vou comentar sobre isso que a gente tá falando também ainda. Mas assim, o Arsenal começou o jogo melhor
com mais posse, trocando mais passe, mas é aquela coisa, né? Não tá sabendo definir ainda. O William foi mais participativo nesse jogo, eu pude ver, o William foi mais participativo. O Alba ali na posição que todo mundo estava querendo, né? O Arteta conseguiu enxergar também, ainda bem. Mas assim, até o cara se adaptar de novo, a fase também não ajuda muito ele. Mas assim, até os 20 minutos o Arsenal dominou mais as estatísticas do jogo. Não estou dizendo que foi assim, muito melhor. Depois disso, meu amigo, só deu Leeds. Depois dos 20, sério, pô, depois dos 20 só deu Leeds. O Leeds dominou na posse de bola, estava criando bastante, mas estava com dificuldade em finalização, aqueles últimos toques na bola que estava faltando para o Leeds, apesar de ter criado bastante, muito mais no segundo tempo. Voltou para o segundo tempo, aí o seu queridíssimo PP fez aquela... A Zidane, exatamente. Comprometeu todo o trabalho do Arteta, assim, não bota só a culpa nele, porque o Arsenal também poderia ter, sei lá, o plano B ali, vamos ver, vamos pegar um contra-ataque aqui mortal, não sei, e tentar matar esse jogo, porque assim, o Leeds tinha a posse de bola, mas não era agressivo, tinha dinâmica, mas não conseguia finalizar. Tá certo que contou com a ajuda da trave, o time do Arsenal. Foram 3 bolas. 3 bolas, sim. Mais de 20 arremates. Sim, o Leno muito bem. O Leno muito bem também, vale ressaltar. Gabriel Magalhães também foi muito bem. E assim, eu fiquei um pouco chateado com esse time do Leeds, justamente por isso que a gente estava falando antes, no começo, que foi o quê? Eu esperava, cara, um jogo mais aberto, um jogo de mais gols. Eu não esperava um placar assim elástico para um ou para outro. Eu esperava aquilo mais que o Luan falou, um 3-2. Não fui eu que falei, ele estava esperando uns 3-0 para ele. Ah, é? Então foi o que você falou, um 3-2. 4-3. Um 4-3, e foi o que eu coloquei no bolão, aliás. Eu coloquei 3-2 para o Leeds, né? Eu coloquei 4-3, Arsenal. Eu vi. Uma hora o coração fala mais alto. Não tem como, mano. Mas assim, se o Arsenal também tivesse, se fosse um placar tipo 4-3 pro Arsenal, um 3-2 pro Arsenal, eu também não ficaria triste. Mas eu fiquei justamente por isso. O Bielsa no segundo tempo também não fez as mudanças como deveria ter feito, né? Já, sei lá, ter mudado logo após o começo do segundo tempo. Demorou demais para mexer, na minha opinião. Influenciou bastante, porque o Rodrigo Moreno entrou e foram... Assim, o cara entrou, com 5 minutos ele deu 2 chutes, mano, que o time não tinha acertado ainda, que foi uma finalização que passou muito perto e uma que pegou no travessão. Assim, os outros caras que estavam finalizando não estavam conseguindo ter essa precisão que ele estava tendo. Eu acho que ele pode pensar aí para o próximo jogo, ou para os próximos jogos, entrar com o Marcelo. Apesar que ele tá voltando agora, né? Tava com Covid e tal. Mas assim, já acho que o Bielsa já pode pensar em fazer isso. O Arteta, como eu estava falando, não teve aquele plano B ali de mudar a estratégia de jogo com um jogador a menos. Fez algumas alterações, mas assim, o Saka entrou, né? O Saka entrou. Perdeu uma grande oportunidade. Teve um lance que foi um pouco polêmico, talvez, que foi o lance do pênalti. Que poderia, na minha opinião, foi pênalti também. Apesar da gente ter brincado que não estava conseguindo nem com bola rolando. Não consegui bola parada de pênalti. Mas assim, cara, faltou um pouco do Arteta, faltou um pouco do Bielsa aí, apesar da diferença de elenco, viu? Porque o Leeds tem muito menos elenco que o Arsenal. Com certeza. E lembrando que o Arteta, ele, de lá de Londres, ele escutou o conselho do Luan. Os conselhos de Luan. Que foi o quê? Coloca os meninos, os jovens que estão arrebentando na Liga Europa. É verdade. A escalação que ele começou aqui, ó, foi com o PP e o Willock, né? Willock. E depois ele entrou com o Saka, com o Maitland Niles, né? Não, é isso que eu ia falar logo depois. Eu queria dar um destaque pra isso. Notório, assim, né? Que assim, um tato. Eu aqui na puta que o paróquia do fim do mundo, a gente tava vendo, jogando a Europa League, assistindo a Europa League, vendo que
alguns caras ali do Arsenal estavam jogando muito melhor do que outros na Europa League do que na Premier. Talvez esse tato, essa percepção é o que falta pro técnico do United, né, cara? Também. Que o Arteta percebeu. Né? Exatamente. Aí ele entrou com o Willock, que estava jogando muito bem a Europa. Se eu não me engano, ele alterna bastante entre o Saka e o Xhaka ali. Ele alterna bastante. Então, isso também ele fez nesse jogo e tal. Entrou com o Ceballos. O Ceballos geralmente não é tão titular assim. Às vezes ele entra, às vezes não entra. E assim, apesar de eu estar esperando um jogo melhor e de mais gols da parte do Leeds, o Arsenal podia muito bem fazer um 1x0 ali, 2x0, 2x1. Podia ter ganhado esse jogo. Talvez o PP tenha comprometido mais do que a gente acha, assim, entendeu? Mas o que você falou é foda, essa parada do Bielsa ter colocado o Moreno depois, que é estranho, porque ele estava vindo de vários jogos titulares. E aquele menino do meio também, o brasileiro, que joga no Leeds. Rafinha, nossa, jogou bem, hein? Jogou bem ele. Então, cara, ele entrou no segundo tempo? Não, ele começou jogando. Então, em vários jogos que fazia essa dobradinha, Rafinha e Rodrigo Moreno, vários jogos ele jogou bem, entendeu? Então, destaque pro Arteta que ele conseguiu enxergar essa parada dos jogadores de base que estavam no banco antes. E do Alba, né? Que ele mudou daí. Para ele colocar os meninos, ele teve que colocar o Alba de centroavante ali. E aí mudou o jogo. O William, cara, é muito bom jogador, mas ele é um cara de 30 anos, 32 e anos. ele tá embaixo também. E aí alguns lances eu vi a galera tentando lançar ele na frente, só que ele não consegue mais chegar a alcançar essas bolas. Então falta assim, talvez ali no lugar do William trocar de lugar com o PP, que as bolas vieram bastante no William. Não sei, mas foi um jogo difícil também, não foi um jogo fácil. Então não dá pra culpar alguém. O Arteta foi culpado por não ter ganhado. Acho que ele tentou algumas coisas aí. O Bielsa também tentou outras coisas. Foi um jogo difícil de jogar. Então foi maneiro ver esse jogo também. Sim, é o que a gente espera, né? Tanto de Leeds quanto o Arsenal, né? A expectativa, querendo ou não, é alta, né? Desses dois times, né? Sim. Pelo que apresenta. E a gente também teve o fechamento da rodada, eu falo assim, da rodada dos grandes, né? Que foi a boa vitória do Liverpool em cima do Leicester City, que foi 3x0. Fechamento, puta que pariu, não falamos do Everton ainda. Né? Tem o Everton, bem lembrado. Eu me esqueci do Everton, cara. Bem lembrado, Fernando. Já vamos falar do que também é de Liverpool, do Liverpool, né? Vamos. Que faça chuva, faça sol. Com Salah ou sem Salah. Com Salah, sem Salah. Entra uma temporada, sai outra. E é impressionante o que o Liverpool mantém de regularidade. Né? Mais um jogo sem perder em Everton. Se eu não me engano, são 2 anos já sem perder lá. Né? O Liverpool que está dividindo a liderança com o Tottenham, né? Sim. O mesmo número de pontos, mas se eu não me engano perde no critério lá de empates de vitórias ou gols, coisa assim. Mas foi uma boa vitória em cima desse Leicester aí, né? Mano, é o seguinte, esse jogo foi o que eu esperava assim também, porque eu achei que o Leicester ia dar uma reagida, por estar na liderança e tudo mais, só que foi muito ao contrário do que eu imaginava. Claro que jogando fora de casa, jogando contra o Liverpool, dá para você entender que você vai com uma postura diferente, mas assim, foi com uma postura de sempre o time do Leicester. Fiquei meio sem entender, porque tomou 2 gols, assim, muito rápido. Sim, muito rápido não, mas assim, tomou 2 gols e a postura foi o primeiro tempo inteiro a mesma. Voltou do segundo tempo, só tentando lançar no Vardy, e o Vardy teve uma hora que chegou, cansou, não tinha mais o que fazer. Entrou com o 10, que eu esqueci o nome dele agora. Maddison, exatamente. O Maddison também bem apagado no jogo, assim, ofensivamente falando. Defensivamente, não só ele, mas como os demais jogadores também, de meio e zaga, estavam sendo, assim, até que produtivos, tudo. Mas, assim, você jogar com o time do Liverpool é complicado, cara. Mas eu esperava um pouco mais esse time do Leicester por estar na liderança. E, cara, chegou uma hora que ficou até meio sem graça de você assistir o jogo, porque a posse de bola do Liverpool, o Liverpool, aquela marcação ali na saída de bola, em cima do Leicester, não dava muita chance. É uma marca desse time. É uma marca e é uma máquina também. E é uma máquina também.
E assim, o Mané jogou muito. O nosso queridíssimo Diogo Jota arrebentando, né? Mais um jogo e mais um gol. E ele teve chance de fazer o outro também, mas acabou que não conseguiu. E, cara, foi um jogo que chegou uma hora que ficou chato. Mas assim, não tem muito o que falar desse Liverpool, não. É isso que a gente espera, é isso que a gente quer ver mesmo. Assim, poderia ter jogado assim contra o Manchester City, por exemplo, na jogada passada, na rodada passada. Poderia, mas ficou aquele lance que a gente comentou na outra gravação, né? Ficou muito respeitando, e eu gostaria de ter visto uma postura um pouco mais diferente da que foi esse E o jogo. adversário também exigia mais, né? Claro, e o Defesa adversário melhor. Sim, mas pô, se você compara, se você pega e faz uma comparação ó, de bate-pronto, o time do Leicester era líder, tá ligado? O time do City tava em 10º, se eu não me engano, na rodada passada. Então, assim, qual o parâmetro que você vai usar? Exato. O City não ia, assim, poderia ter tirado ponto, poderia, mas o City está numa fase ruim, o Guardiola não está bem. Você poderia ter feito algo diferente, mas tudo bem, não fez. Fez contra o time do Leicester, entrou, massacrou, apesar de ser diferentes elencos, né? O Leicester muito mais fraco. Mas assim, se o Leicester tivesse talvez mudado no segundo tempo ali, talvez poderia ter mudado alguma coisa no jogo, mas não foi o que aconteceu. O Brendan Rodgers deixou o time do jeito que começou, e assim, não foi um jogo muito bom de se ver para o time do Leicester, mas para o time do Liverpool foi o que a gente espera. Sim. Eu acho que esse time do Leicester, a gente já vem falando bastante tempo sobre isso também. Dele depender só do VAR, lançamentos no VAR, etc e tal. Conseguiu uns placar elástico aí meio doido, mas, cara, o time do Leicester é isso aí, cara. Tentar se defender e lançar no VAR. Tentar se defender e lançar no VAR. Aí pega um Liverpool que atropela pela frente, toma esse atropelo mesmo, né? Sim. E o Klopp faz muito bem a leitura do jogo, né, para escalar o time. Apesar de estar sem o Salah, ele entrou com o Firmino e com o Jota e também, né, atuaram bem assim. O Bob conseguiu fazer um gol. Fez o gol dele bonito de cabeça e tal. Mas o Klopp tem essa característica de saber ler o outro time, né, para poder montar. Contra o City, eu acho que foi bem isso que você estava falando. Ele respeitou demais o City, se arriscou pouco, né? Para você tentar chegar no gol do adversário, você precisa se arriscar. Principalmente no City, que é um time foda, né? Um elenco foda. Então, muito respeitando ali, com medo. Não fez bem, apesar da característica boa dele ser ler o jogo, ele não leu muito bem o jogo contra o City, porque os atacantes não estão bem no City, o Guardiola não está bem no City, então podia ter tentado se arriscar um pouco mais para tentar ganhar o jogo. E olha que ele entrou com 4 atacantes. Entrou com 4 atacantes. Então, cara, o jogo foi meio esperado, assim, né? Apesar do Leicester estar muito bem posicionado no campeonato, foi meio esperado. O Liverpool também está bem posicionado no campeonato, então a diferença de elenco é bem gritante e a proposta de cada time é muito diferente, né? Você amassar o adversário no campo dele, você depender de um jogador para resolver seu jogo, né? Muito diferente isso. E pro Liverpool, isso calhou muito bem nesse jogo, né? Ver um time que depende do seu principal atacante e ao mesmo tempo só tenta se defender e aí furar a defesa e anular o atacante que é um dos melhores atacantes da Inglaterra hoje, foi uma tarefa que o Klopp, eu acho que pensou aí para esse jogo, além de tentar mais finalização, tentar mais coisas aí. É muito bom assistir o Liverpool, cara. O Liverpool é foda de ver. E engraçado que no bolão eu coloquei, se não me engano, acho que foi 3-1 ou 3-2 pro Liverpool. Eu coloquei 3-2. É porque eu já tava contando com o gol do Vardy. Toda vez que eu falei, pô, o Vardy vai fazer 1 ou 2 ali pelo menos. Um time grande quando vai enfrentar o Leicester, eu já coloco o gol do Vardy, que ele adora marcar contra clubes gigantes, né? Principalmente contra o Arsenal. Não, mas o Arsenal não é grande. O Arsenal é grande. Copa. Sim. Bem, chegamos aqui ao fechamento da nossa rodada, né? A gente continua em Liverpool. O Everton ganhou fora de casa do Fulham, placar de 3-2. No sufoco. Vale destacar, o Everton encontrando a vitória, né, galera? A vitória, Mano, assim, o
O jogo, infelizmente, eu não consegui acompanhar o primeiro tempo desse jogo. Quando eu comecei a assistir, tava 3-1. Falei, puta que pariu, temos um Everton de novo, temos um bom futebol de novo do Everton. Assim, cara, aí eu pude acompanhar o segundo tempo e eu vou falar sobre o que eu vi desse segundo tempo. Vamos tirar essa vitória do Everton e falar do que aconteceu. E foi o quê? Esse time do Everton foi amassado, mano. Amassado no segundo tempo. O Rames, muito abaixo. Calvert-Lewin conseguiu fazer 2 gols. Apesar disso, fez 2 gols. O terceiro gol foi do meio campo, que eu não me recordo o nome dele. Do Correio. Do Correio, exatamente. Assim, eu fiquei muito triste, cara, porque, cara, o Fulham é o lanterna do campeonato. Assim, eu fiquei triste, mas é Premier, né, velho? É Premier. Premier é isso. O cara tá lá em último, o cara não, né? O time tá lá em último e arranca ponto dos caras que estão melhor, arranca ponto de líder. Enfim, é sempre jogos bons e difíceis. Mas assim, eu fiquei triste porque o time do Everton tá meio irregular, começou a ficar meio irregular, tá com algumas dificuldades, em questão de jogador, alguns jogadores, alguns jogos rendem, outros nem tanto. O Ancelotti fica meio de mãos atadas, apesar de eu gostar muito do trabalho dele, eu vejo que ele peca em algumas substituições dentro do que ele tem também, né? Vale lembrar isso, do que ele tem para trabalhar, mas ele demorou muito a mexer porque no segundo tempo você tá ganhando de 3-1, você tá ganhando de 3-1, você massacrou o adversário no primeiro tempo, você conseguiu fazer 3 gols. No segundo tempo, teu time volta e tu percebe que esse time não tá mais rendendo, que o adversário tá ali, ó, tá em cima do teu cangote, tá para fazer gol, você continua jogando com 3 atacantes. Então, assim, claro que se esses 3 atacantes estivessem funcionando, ok, se tivesse um jogo lá 3-1 e o time do Fulham estivesse te amassando, mas mesmo assim, você vendo que o teu ataque também tá respondendo, tá atrapalhando, ok você manter, mas não foi o que aconteceu. Calvert-Lewin, James Rodrigues e Richarlison não viram muito a cor da bola. Eles estavam mais num papel defensivo, a não ser o Calvert-Lewin que ficava mais isoladão lá na frente. Assim, eles estavam mais num papel defensivo do que propriamente na dinâmica ofensiva. Então, assim, nesse quesito que eu tô falando sobre o Ancelotti ter pecado. Mas é isso, cara. A Premier é isso e, pô, foi assim, eu gostei muito da postura do time do Fulham no segundo tempo, viu? Foi um time que, assim, apesar, era pra ter empatado esse jogo, porque perdeu um pênalti, inclusive. Perdeu um pênalti e fez o segundo gol em seguida. Era pra ter ficado 3-3 esse jogo. E assim, o time do Everton ia perder os 3 pontos, tá ligado? Mas, assim, pra sorte, contou com a sorte aí e não com o trabalho, tá ligado? E esse jogo só comprova a força do trio de ataque, né? Que esse jogo voltou, os 3, né? E por mais cheio, mais de vários elementos aí que você viu aí da partida, Sim. voltou a funcionar, voltou uma vitória, né? Voltou com uma vitória depois de 3 derrotas, né? O Everton. Foi. Sim, e para não ficar repetindo o que o Fernando falou, que eu concordo, assim, eu acho que o Ancelotti dá muito pouca chance pro Bernard. Acho que talvez nesse caso aí que o cara ele tá vendo que os 3 atacantes não estão funcionando e tá tomando uma amassa do outro time, tirando os atacantes, põe o Bernard pela lateral. O Bernard que não entrou. Não entrou, ele tinha feito um gol, se não me engano foi contra o Manchester United, né? Fez um gol. Eu acho que poderia também. Em vez de deixar 3 caras ali meio enfiados, igual o Richarlison, ele joga pelo lado, mas ele entra muito na área. O Richarlison é um cara de área, ligado? O cara da direita lá, o Rames, né? Ele é um cara que joga mais fora da área, mas talvez não tivesse no seu melhor dia, tá ligado? Tira ele, põe o Bernard. O Bernard talvez tenha mais velocidade que o Rames, não sei. Sabe, muda um pouco. Põe um cara descansado também, que às vezes o cara consegue voltar mais rápido, defender melhor, não sei. Só que é isso, igual você falou também, Premier, cara, Premier é foda. O Fulham é um dos piores times do campeonato e conseguiu quase tirar os pontos do Everton, que é
não tá agora, mas por muitas rodadas foi o melhor time do campeonato, né? Sim. Então, Teve o melhor ataque, tava entre os 3 melhores ataques. e ainda é um dos melhores trios de ataque, na minha opinião, do Sim. campeonato, né? Junto com o Tottenham ali e tal. E foi efetivo nesse jogo, mas não mostrou aquele futebol que a gente vinha vendo. Então eu acho que talvez nesse jogo específico tenha faltado esse tato do Ancelotti que o Fernando falou aí de tira um dos caras ali, tira o Richarlison, tira o Rames, põe o Bernard. O Richarlison talvez não, que ele é bem diferente pro time, mas tira o Rames Rodrigues, põe o Bernard, tá descansado, às vezes consegue voltar melhor, marcar melhor, correr. Você sabe por que eu falei que o trio de ataque não estava funcionando, então você tá tomando uma pressão do adversário, pô, tem que fazer. Aonde eu pude ver que tinha mais defeito nesse time do Everton, nesse jogo, foi o meio de campo, não tinha meio de campo. Tirou o Ramos, se eu não me engano, colocou o Sigurdsson. Mano, mudou um pouco o meio de campo. Então conseguiu segurar mais a bola. O Sigurdsson é um cara que é diferente do Rames, dá uma dinâmica diferente, segura mais a bola, é o cara mais de cadenciar. O Ramos já é um cara mais incisivo, já é um cara mais agressivo. Apesar que foi muito assim, irregular, posso dizer essa palavra. O Ramos. No primeiro tempo. Quando ele decidiu ser mais participativo, o time conseguiu render mais. Mas demorou para ele entrar no jogo, sabe? Ele podia ter mudado, né, cara? Tipo, não só o Bernard, podia ter tirado o Alan, colocado o Sigurdsson. O Alan é um cara mais defensivo, mas o Sigurdsson também é um cara até defensivo, mas joga mais no ataque. Mas muda um pouco o time, põe caras descansados, tá ligado? E aí muda um pouco do time jogar. Às vezes assusta o Fulham, entendeu? Às vezes o técnico do Fulham assusta um pouco, ele colocou o Sigurdsson no Bernard. Ele tá tentando ir mais pro ataque, porque já o Alan, que é um cara defensivo, colocar o Sigurdsson, que é um pouco mais ofensivo, joga o time um pouco mais pra frente, e aí talvez conseguisse fazer mais gol. Não sei, cara. Esse é o típico jogo de Premier de meio de tabela, né? Onde o cara tá tentando recuperar o futebol que não estava conseguindo, porque estava sem jogadores, né? Sem o elenco principal. E aí vem outro time lá de baixo e tem uma boa atuação e quase arranca os pontos dele, né? Então é um sinal de alerta aí pro Ancelotti, né? Talvez dar mais chance pro Bernard, que assim não é um cara foda no elenco, mas já mostrou que consegue jogar bem, que faz gol e tal, então... O Bernard, que é um cara que estava passando por vários problemas, né, psicológicos, estava bem fragilizado, teve alguns problemas, até por isso acabou influenciando na carreira dele, mas assim, ele é um cara, mano, ele é um cara é um bom jogador. Ele sempre responde, assim, não em todas as rodadas, as últimas, pelo menos, que entrou, não respondeu também, acho que justo por esse problema que ele está passando. Mas você vai dando mais chance, talvez o cara vai desenvolvendo mais. Vai entrando no jogo, vai parecendo mais participativo, enfim, vai fazendo gol. Sim. E até pra variação do time, né? Até pra variação do próprio time, Ancelotti. exatamente. E antes de terminar o podcast... Tem o cara da rodada. Tem o cara da rodada, e até finalizando o cara da rodada, mas antes disso eu queria dar um destaque pros últimos jogos ali da rodada, principalmente para Southampton e o Wolverhampton. E na minha opinião foi assim o melhor jogo da rodada. Foi assim muito corrido, muito intenso, muito forte, muito de velocidade, de ataque contra ataque, entendeu? Acho que foi a melhor proposta. Foi a melhor proposta. Acho que foi assim. O Southampton já vem de umas puta atuações, assim, bem fodas. E o Wolverhampton tem aquele time bem bom, muito bem treinado. Então foi dois times treinados de uma forma excelente e que o resultado foi exatamente o que o jogo apresentou, tá ligado? Chute pra todo lado, bola na trave, os goleiros trabalhando pra caralho. É muito bom de assistir. E foi 1-1 o jogo. Foi 1-1, exato. Foi, galera, como eu falei, aquele resultado que o jogo apresentou. A defesa se comportando, as duas defesas se comportando bem, os dois ataques se comportando bem. É muito legal de assistir. Aqueles jogos que dá pra ver a reprise, tá ligado? Eu não curto ver reprise de jogo, mas eu não veria porque eu já assisti o jogo inteiro, mas é aqueles jogos que dá pra ver reprise. E antes da gente passar, né, para os finalmente aí da nossa gravação, eu queria levantar uma bandeira aqui que essa foi uma das piores rodadas da Premier. Foi assim,
não pior no sentido assim, nossa, a Premier tá em queda, não, Crise. mas em crise, mas assim, foi a pior assim no estilo de futebol apresentado, talvez foi a mais pífio na proposta dos times, dos técnicos, do futebol apresentado e de gols também, talvez foi a que teve menos gols, provavelmente deve ter sido a que teve menos gols, e principalmente futebol jogado. Foi assim, não foi aquela maravilha de se assistir, não. Mas é comum também, é normal. Fora tipo o Liverpool, que eu acho que... Né, tirando... vamos assim, alguns poucos... Vamos absorver o livro. Mas para quem teve umas rodadas de 7-2, sabe? As primeiras rodadas ali com o Everton destruindo no campeonato, excelentes rodadas, eu concordo, cara. Essa foi uma das piores mesmo. Acostumou o torcedor mal, né? Acostumou mal. Torcedor de Premier. Vamos aguardar as próximas. Acho que isso vai ser retomado. E uma semana de pausa também. Eu ia comentar isso. Tem uma lembrado. Bem lembrado. Mas... Beleza. Então vamos para o cara da rodada. Vai começar por você. Eu já ia propor isso para começar por mim. E por mais que seja contraditório, o meu voto vai pro Mourinho. Porque assim, Deus. Além de uma boa... aquele meme, enfim hipocrisia. Enfim hipocrisia. Além de uma boa vitória em cima do Manchester City, mas eu voto também no Mourinho pela construção do que ele vem propondo, que ele vem conseguindo de resultado na Premier League. Ele, não só ele, mas o Tottenham, o time dele é o atual líder do campeonato, acompanhado do Liverpool. Então, o meu voto vai para José Mourinho. José Mourinho. Meu Deus do céu, é isso mesmo. É isso mesmo, José Mourinho. Cara, com letras maiúsculas. Então, assim, o cara que eu escolhi é um cara que, diferente, não é um cara muito de nome, não é um técnico e nem um cara de nome. É o Robertson do Liverpool, lateral esquerdo, que pra mim foi o cara que jogou muito, deu uma assistência, um cruzamento maravilhoso e que vem jogando sempre muito regular, então por isso eu escolhi ele, sem muita justificativa também. Foi o cara que eu pude notar ali que mais apresentou o futebol, que mais me chamou a atenção. Essa escolha foi difícil pensar, mas... Se for alguém do Chelsea, eu vou te bater. Não é. É a emoção falando. Não, foi difícil, mas é que... E se for o Mourinho também. O Mourinho. Eu falando dessa última parte que eu falei sobre os últimos jogos, pra mim o cara da rodada foi o Nuno Espírito Santo. O cara foi muito monstro nesse jogo contra o Southampton, muito monstro. Ele aguentou um Southampton foda ali, o Wolverhampton jogou bem pra caramba também. Mas ali no final, ele fez uma substituição, que foi o cara que fez o gol do Wolverhampton, e muito monstro, cara, muito monstro. Assim que ele substituiu, o cara entrou, fez o gol e ele conseguiu o empate num jogo que ele já estava perdendo. Praticamente estava derrotado. E conseguiu mudar o jogo. Então, pra mim, ele foi monstro demais, cara. Foi foda. Pra mim, o cara da rodada é o Nuno Espírito Santo. Muito foda. Muito maneiro a forma que o Wolverhampton joga e como que ele fez a leitura pra substituir naquele final ali, pro cara entrar e fazer o gol. A visão de jogo, né? A visão e tal. O cara que ele trocou, né? Um pontual ali pro ataque e tal. Muito, muito maneiro, velho. Muito foda. Podemos encerrar? Podemos encerrar. Podemos, eu acho. Temos um podcast. Temos mais um, né? Temos mais um. É isso, galera. Nos vemos no próximo Conversa Premier, no nosso próximo programa. Antes de finalizar, a 10ª rodada da Premier, que essa, a última foi a 9ª, né? Isso. Fazer um destaque que tem Chelsea e Tottenham. Chelsea e Tottenham. Chelsea e Tottenham é um jogo também que promete, assim. Promete eu espero. Bom, eu espero também. Sim. Eu vou esperar. Vai ser um duelo muito maneiro. Dois técnicos com propostas completamente diferentes. Distintas, mas e assim. que tá funcionando, Sim, né? Tá funcionando. Tá funcionando. Dois caras brigando pela liderança do campeonato. Exatamente. Vai ser um belíssimo jogo, espero. É isso, galera. Até mais. Até logo. Nos vemos na próxima semana. Falou!